Numa tarde chuvosa de quinta-feira em São Paulo, as ruas viraram rios e Márcia corria, segurando a mão do seu filho de 7 anos, Gabriel. O destino era o hospital municipal. O menino queimava em febre há 2 dias e naquela manhã tinha desmaiado na escola. Mãe, eu estou com frio, ele sussurrou. Já chegamos. Meu amor, ela respondeu, segurando as lágrimas. O pronto-socorro estava um caos. Corredores lotados, um cheiro forte no ar e uma recepcionista exausta que apenas entregou uma senha. Por favor, meu filho está muito mal, implorou Márcia. A mulher olhou para o menino pálido e conseguiu encapsulá-lo como prioridade. Mas a fila ainda era enorme. Márcia se sentou no chão, com Gabriel no colo, e observou a realidade dura ao seu redor. Uma senhora gemendo de dor, um homem com o braço ensanguentado, esperando por horas. Essa era a vida que Márcia conhecia. Com apenas 22 anos, ela carregava um peso imenso. Engravidou aos 14, foi expulsa de casa pela família conservadora e teve que se virar. Morou em abrigo, estudou à noite, trabalhou como empacotadora. Quando Gabriel nasceu, ela jurou que ele teria um futuro diferente, cheio de oportunidades. Mas criar um filho sozinha, com um salário mínimo, era uma luta constante. Ela limpava casas, vendia doces, catava latinhas, cada centavo era contado. Gabriel era um menino brilhante. Aos 6 anos, já era um dos melhores alunos da turma, apaixonado por matemática. Márcia via nele a promessa de um futuro que ela nunca pôde sonhar para si. Mas a pobreza era uma barreira. Não havia dinheiro para livros extras, para um curso de robótica que ele tanto queria. Em breve, meu filho, ela mentia, com o coração partido. Senha 347, gritou uma enfermeira. Márcia olhou seu número, 389. Gabriel delirava baixinho em seus braços. Foi quando uma mulher elegante, claramente fora de seu ambiente, sentou-se ao lado delas com a filha pequena, que tinha um corte no joelho. Ela reclamava baixinho sobre a falta de energia no hospital particular, até que seu olhar encontrou Gabriel. Meu Deus, seu filho está bem? Ela perguntou. Márcia explicou a situação, a voz embargada. Chocada, a mulher, chamada Helena, pegou o celular e ligou para o marido. Amor, tem uma criança aqui muito mal, muito pior que a Sofia. Ela precisa de atendimento urgente. Você pode fazer alguma coisa? Momentos depois, Helena desligou e disse: meu marido é médico, conhece o diretor daqui. Ele vai tentar agilizar. 5 minutos depois, uma enfermeira chamou por Gabriel. Ele foi levado direto para a emergência. Recebeu medicação e foi estabilizado. Era uma infecção grave. Mais algumas horas e o pior poderia ter acontecido. Márcia desabou em choro, mas de alívio. Mais tarde, Helena e seu marido, o Dr. Ricardo, apareceram no quarto. Ele vai ficar bem, disse o médico. Helena e Márcia conversaram. Você é uma mãe incrível, disse Helena. Seu filho está vivo por sua causa. Nesse momento, uma enfermeira entrou com os papéis da internação e mencionou que, sem convênio, Gabriel teria que ser transferido para a ala comum, superlotada e sem estrutura. O desespero voltou. Um quarto semi-privativo custava R$300 por dia. Para Márcia, era uma fortuna impossível. Eu pago, disse Helena. De repente, Márcia tentou recusar, chocada. Você não me conhece. Por que faria isso? Helena sorriu e respondeu: porque um dia eu também precisei de ajuda e ninguém estava lá. E eu prometi a mim mesma que se um dia eu pudesse, eu ajudaria quem precisasse. Aquele encontro mudou tudo. Uma pequena atitude, um gesto de empatia no meio do caos, transformou a dor em esperança. Em um mundo onde tantas vezes viramos o rosto, a história de Márcia e Helena nos lembra do poder que temos de mudar a vida de alguém. Márcia não sabia o que dizer.
aceitar a ajuda e se sentir humilhada, ou recusar e colocar o bem-estar do filho em risco por orgulho. A resposta veio ao olhar para Gabriel, dormindo tão frágil na cama. Eu vou aceitar, disse ela, a voz embargada, mas com uma condição: vou te pagar de volta, mesmo que demore anos. Eu prometo. Helena concordou. Tudo bem, se isso te faz sentir melhor. Enquanto a enfermeira processava o pagamento, Helena puxou uma cadeira. Me conta mais sobre vocês. Você trabalha com o quê? Márcia respirou fundo. Sou faxineira. Limpo escritórios à noite, depois que o Gabriel dorme. De dia, faço bicos, vendo o que aparecer. E o pai dele? Márcia deu um sorriso amargo. Sumiu quando descobriu que eu estava grávida. Eu tinha 14 anos. Nunca mais o vi. Helena processou a informação. 14 anos. Você era uma criança. Sim, e minha família me expulsou de casa. Disseram que eu era uma vergonha. Acho que estavam certos, né? Olha onde estou. Não! Helena foi incisiva. Eles estavam completamente errados. Você precisava de apoio, não de julgamento. E olha o que você fez sozinha. Seu filho está vivo, estudando, sendo amado. Isso é incrível. As lágrimas voltaram aos olhos de Márcia. Há quanto tempo ninguém via além da estatística? Ao falar do filho, seu rosto se iluminou. Gabriel é um menino especial, tão inteligente, adora matemática, ciências. Sonha em ser cientista. Cientista. Que maravilhoso! Helena sorriu. Meu marido, Ricardo, adoraria conversar com ele. Ele é médico, mas apaixonado por ciência. Eu queria tanto dar mais oportunidades para ele. Márcia desabafou. Tem um curso de robótica que ele quer fazer. Custa R$ 400 por mês. Impossível para mim. Nos dias seguintes, Helena e Ricardo visitaram o hospital todos os dias. Traziam livros, jogos e conversavam com Gabriel sobre ciência. O menino, antes tímido, florescia na presença deles. Tia Helena, você sabia que Júpiter tem 79 luas? Dizia ele, animado. Márcia observava tudo com um misto de gratidão e tristeza, sabendo que aquilo era temporário. No terceiro dia, Helena chamou para conversar no jardim. Márcia, eu e Ricardo conversamos muito. Queremos ajudar o Gabriel com os estudos, pagar o curso de robótica, comprar livros, um computador. Ricardo acha que ele tem um potencial enorme. Márcia ficou sem palavras. Eu não posso aceitar. Vocês já fizeram tanto. Márcia, me escuta. Helena segurou suas mãos. Sabe por que estou fazendo isso? Porque eu já estive do outro lado. Eu cresci em um orfanato. Márcia ficou chocada. Quando eu tinha 12 anos, continuou Helena. Uma professora viu algo em mim. Me deu aulas extras, me levou a museus, pagou meu cursinho. Graças a ela, passei em medicina na USP. Sou cirurgiã plástica. Antes de falecer, ela me fez prometer que eu faria por outra criança o que ela fez por mim. Helena tinha lágrimas nos olhos. Tentei fazer doações, apadrinhar à distância, mas nunca pareceu pessoal. Até que encontrei vocês. Por favor, me deixe ajudar. Não por pena, mas porque vejo no Gabriel o mesmo potencial que ela viu em mim. Márcia chorava, emocionada demais para falar. Só promete que vai deixar seu orgulho de lado. Por Gabriel. Márcia assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança. Mas a vida ainda reservava surpresas. No dia da alta, uma mulher bem vestida se aproximou. Você é a mãe do Gabriel? Sou a diretora da escola dele. O estômago de Márcia apertou. Recebemos uma denúncia anônima. Parece que você deve 3 mensalidades da cantina e 2 uniformes. Eu não devo uniformes. E a cantina? Eu ia pagar em 2 semanas. Defendeu-se Márcia. A diretora suspirou com superioridade. Não é só o dinheiro.
é responsabilidade. Uma mãe responsável não deixa o filho 3 dias no hospital porque não notou que ele estava doente. Eu levei ele no posto assim que a febre começou. Eles disseram que era virose. Márcia respondeu, desesperada. Aparentemente, não foi o suficiente. A diretora cruzou os braços. Vim avisar que estamos cogitando acionar o conselho tutelar. Há preocupações sobre suas condições de cuidar do seu filho. O quê? Márcia quase gritou, sentindo o mundo desabar mais uma vez. O que ela faria agora? Será que todo o apoio que recebeu seria em vão? Você não pode fazer isso. Márcia tremia de raiva e medo. Eu amo meu filho. Eu faço tudo por ele. A diretora respondeu friamente. O amor não paga contas, Márcia. E claramente, você não tem condições de prover o básico. Ela falava como se estivesse comentando o tempo. Gabriel precisa de estabilidade, um lar adequado, alimentação, material escolar. Márcia interrompeu. Ele tem tudo isso. Ele nunca passou fome, nunca faltou na escola, nunca chegou sujo, mas está 3 dias internado porque você não percebeu a gravidade da situação. A diretora rebateu, e isso levanta questões sobre negligência. Nesse momento, Helena apareceu no corredor. Ela viu a tensão no ar e se aproximou. O que está acontecendo aqui? A diretora a olhou de cima a baixo, notando as roupas caras e a postura confiante. E você é Helena Carvalho Mendes, cirurgiã plástica e amiga da família. Helena colocou a mão no ombro de Márcia. Com quem tenho o prazer? Sou Silvana Rodrigues, diretora da escola onde Gabriel estuda. A voz dela já não era tão arrogante. Estava apenas conversando sobre algumas preocupações. Que tipo de preocupações? Helena perguntou. Firme, questões financeiras. Gabriel ficou gravemente doente e a mãe dele o trouxe imediatamente ao hospital. Helena interrompeu, onde ele recebeu tratamento e já está de alta. Qual exatamente é o problema? O problema é que há um padrão de responsabilidade. Dívidas na escola? Supervisão adequada? A voz de Helena endureceu. Essa mulher trabalha dia e noite para sustentar o filho, sozinha. Ela está aqui há 3 dias, dormindo nessa cadeira, sem sair do lado dele. Isso não é supervisão suficiente para você? A diretora tentou falar, mas Helena continuou. E quanto às dívidas da cantina, entendo que já foram quitadas. Não foram, Márcia? Márcia, confusa, respondeu. Não. Ainda não. Foram sim. Helena afirmou, pegando o celular. Acabei de fazer uma transferência. Todas as pendências pagas. Vou te encaminhar o comprovante agora, Silvana. A diretora pegou seu celular irritada. Seus olhos se arregalaram. Isso é 3 vezes o valor da dívida. Ela gaguejou. O resto é uma doação para a escola, para comprar materiais para outros alunos. Tenho certeza de que o Gabriel não é o único em situação difícil, não é? Silvana ficou vermelha. Bem, obrigada. Mas isso não muda o fato de que você veio aqui humilhar uma mãe que está fazendo o melhor que pode? Helena cortou. Não muda o fato de que, em vez de oferecer apoio, você está ameaçando tirar o filho dela? Eu estava cumprindo o protocolo. Protocolo seria oferecer assistência social, não ameaçar, acionar o conselho tutelar. Helena deu um passo à frente. E se você fizer isso, eu pessoalmente vou garantir que cada jornalista desta cidade saiba como a sua escola trata as famílias mais vulneráveis. O rosto de Silvana ficou branco. Não precisa chegar a esse ponto. Ótimo. Então, volte para a escola e pense em como pode realmente ajudar. Silvana saiu apressada. Márcia desabou, tremendo. Ela ia tirar meu filho de mim. Helena a abraçou. Não vai. Não enquanto eu estiver aqui. Por que você está fazendo isso? Márcia
soluçou. Porque quando eu tinha 8 anos, Helena disse suavemente, quase me tiraram do único lar adotivo decente que eu tive. A família era pobre. Uma assistente social decidiu que eles não tinham condições, mas a mãe adotiva lutou e uma vizinha advogada ajudou de graça. Elas salvaram minha chance de ter um lar. Helena limpou uma lágrima. Aqueles 4 anos foram os melhores da minha vida. Aprendi que às vezes tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela. Depois de buscar Gabriel, animadíssimo com a alta e com a ajuda de Ricardo, o marido de Helena, eles foram para a casa de Márcia. Ao chegarem em frente a um prédio velho de pintura, descascada, Márcia avisou: é no 3º andar. O elevador não funciona. Eles subiram as escadas estreitas e mal cheirosas. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também era quarto, uma pequena cozinha e, no canto, um colchão no chão, onde Gabriel dormia, cercado por livros. Desculpa a bagunça, Márcia disse, envergonhada. Está tudo bem, Helena respondeu, mas seus olhos registraram cada detalhe. A infiltração, os móveis velhos, mas também a limpeza impecável e os desenhos de Gabriel na parede. No carro, de volta para casa, Ricardo e Helena ficaram em silêncio. Aquilo não é vida. Ricardo finalmente disse. Uma criança não deveria crescer daquele jeito. Eu sei, Helena murmurou, mas ela está fazendo o melhor que pode. O melhor não é o suficiente. Helena, o prédio tem mofo. Gabriel mal se recuperou e vai voltar para aquilo? Ricardo respirou fundo. Tenho uma ideia, mas você pode achar que é loucura. Helena olhou para o marido. Me conta. E se a gente oferecesse a casinha do fundo? Helena ficou em silêncio. A ideia do marido era ousada, oferecer a casa de hóspedes para Márcia e Gabriel. A casinha, como chamavam, estava vazia há mais de 1 ano, desde que a mãe de Ricardo faleceu. Você está falando sério? Ela perguntou. Completamente, ele respondeu. Pensa comigo. A casa está vazia. Eles precisam de um lugar decente. E o Gabriel precisa de um ambiente saudável para se recuperar. Aquele apartamento está adoecendo ele. Helena hesitou. Mas será que a Márcia aceitaria? Ela mal aceitou nossa ajuda com o hospital. Pode achar que queremos controlá-la. Ricardo teve uma ideia brilhante. E se a gente oferecer como um acordo de trabalho? Você não queria contratar alguém para ajudar com a casa e o jardim? A Márcia poderia fazer isso. Um emprego de verdade, com um salário justo, e a moradia seria parte do pagamento. O rosto de Helena se iluminou. Você é genial. No dia seguinte, eles voltaram ao apartamento de Márcia, levando um almoço caprichado. Enquanto Gabriel se distraía com desenhos no celular, eles fizeram a proposta. Márcia, eu e o Ricardo temos uma proposta de trabalho séria para você. Começou Helena. Eu preciso de alguém para cuidar da manutenção da casa e do jardim, de segunda a sexta, 6 horas por dia. O salário é de R$2.000 por mês. Os olhos de Márcia se arregalaram. E como parte do pacote, Ricardo completou. Você e o Gabriel morariam na nossa casa de hóspedes, sem pagar aluguel, água ou luz. Márcia ficou paralisada. Vocês estão me oferecendo um emprego e uma casa? Isso é caridade, ela disse, a voz tensa. Não é caridade, Ricardo insistiu. Helena realmente precisa de ajuda. E a casa está vazia, só juntando poeira. E vocês não são estranhos. A casa tem entrada independente total. Privacidade. Márcia olhou para o filho, absorto no desenho. Posso pensar, claro, disse Helena. Mas que tal você ir conhecer a casa antes, sem compromisso? Naquela tarde, Márcia foi até a casa de Helena e Ricardo. A mansão era impressionante, quase intimidante. Mas quando atravessou o jardim e viu a casinha dos fundos,
Algo mudou. Era a encantadora pintada de branco com janelas azuis, cercada por flores. Por dentro, era simples, mas aconchegante e completa. Este aqui seria o quarto do Gabriel, disse Helena. O menino entrou correndo. Mãe, olha, tem janela e prateleiras para os meus livros e espaço para eu estudar. Márcia não conseguiu segurar as lágrimas. Era mais do que ela jamais sonhou dar ao filho. Para selar a proposta, Helena entregou a ela um contrato de trabalho, com todos os direitos garantidos. Isso não é um favor, disse Helena. Firme. É um trabalho de verdade. Em troca, você vai ter estabilidade e um lugar digno. Entre lágrimas, Márcia sussurrou. Eu aceito. 2 semanas depois, eles se mudaram. Helena ajudou a decorar o quarto de Gabriel, que parecia um pequeno paraíso de cientista. No primeiro dia de trabalho, Márcia se dedicou a aprender tudo, mas o que a surpreendeu foi o cuidado de Helena, que sempre aparecia com um café ou deixava um lanche para Gabriel. Ricardo cumpriu a promessa e matriculou o menino no curso de robótica. Gabriel chegava em casa elétrico, contando sobre os projetos que montava. Ele estava florescendo. Márcia sentia uma gratidão imensa, mas uma preocupação persistia. Era bom demais para ser verdade. Quando a bomba ia cair? A resposta veio 3 meses depois. Em uma tarde de sábado, um carro caro parou em frente à casa. Um homem de terno, com ar autoritário, desceu e tocou a campainha. Ricardo atendeu, parecendo tenso. A conversa foi se tornando mais intensa, e o homem chegou a apontar na direção da casinha de Márcia. Um frio percorreu sua espinha. Mais tarde, Helena bateu à sua porta, o rosto cansado. Preciso conversar com você, ela disse. Aquele homem que veio hoje era meu meio-irmão. É uma história complicada. Estava prestes a mudar para sempre. Márcia sentou-se ao lado de Helena, o coração apertado, preparando-se para o pior. Você quer que a gente saia daqui, não é? Helena a tranquilizou imediatamente. O quê? Não, não é nada disso. É só que preciso te contar algumas coisas sobre minha vida que eu não havia contado antes. E você merece saber, porque isso pode afetar você e o Gabriel. Helena respirou fundo. Eu te contei que cresci em orfanatos, mas não toda a história. Minha mãe biológica me abandonou quando eu tinha 2 anos por causa de problemas com drogas. O que eu não sabia, até poucos anos atrás, é que ela teve outros filhos depois de mim. Filhos que ela conseguiu criar, porque tinha se recuperado. Aquele homem, Márcia, começou. É meu meio-irmão, Eduardo, confirmou Helena. Ele cresceu com a nossa mãe. Teve tudo o que eu não tive. Família, estabilidade, dinheiro. Nossa mãe se casou com um empresário rico quando se recuperou. Eduardo teve as melhores escolas. Virou advogado. E ele não sabia de você? Perguntou Márcia. Não. Nossa mãe nunca contou. Eu só descobri que tinha irmãos quando ela morreu. Há 5 anos. Fui ao funeral e lá estava ele, Eduardo, falando sobre como a mãe dele era maravilhosa. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Investiguei e descobri que ela teve 3 filhos depois de mim, todos criados com amor e conforto, enquanto eu pulava de abrigo em abrigo. Isso deve ter doído muito, Márcia disse, com a voz suave. Doeu, mas eu deixei para lá. Até que há 6 meses, Eduardo me encontrou, e desde então ele tem tentado se aproximar. O que ele queria hoje? Márcia perguntou. Helena hesitou. Ele está processando o espólio da nossa mãe. Ela deixou um testamento que ele não gostou e ele descobriu que, como filha biológica, eu também tenho direito a uma parte da herança. Herança? Márcia se espantou. É muito dinheiro, Márcia. E por lei, eu tenho direito. Eduardo veio aqui me oferecer um acordo. Metade do que me cabe, se eu abrir mão do resto. Isso é desonesto, disse Márcia. E, quando eu recusei,
Ele ficou furioso, começou a me atacar, a dizer que eu não merecia nada. E então, ele viu você e Gabriel no jardim. Ele foi horrível. Helena começou a chorar. Ele disse que eu estava colecionando casos de caridade. Disse que vocês eram aproveitadores e chamou o Gabriel de mais um bastardo sendo criado por uma mãe irresponsável. Márcia sentiu a raiva ferver. Helena segurou suas mãos. Não importa o que ele diga, vocês são família. E as duas se abraçaram, chorando. Nos dias seguintes, a situação piorou. Eduardo enviou advogados, fez denúncias falsas contra Helena no conselho médico. A vida virou um inferno, até que, numa manhã, Márcia abriu a porta e deu de cara com ele. Você deve ser a aproveitadora, ele disse, ríspido. Quanto minha irmã está te pagando, eu dobro, mas você precisa me ajudar a provar que Helena é mentalmente instável. Márcia sentiu nojo. Você quer que eu traia a mulher que salvou a vida do meu filho? Eu quero que você seja esperta. Se me ajudar, garanto sua segurança financeira para sempre. Saia daqui. Márcia disse, tremendo de raiva. Ela mandou você sair, disse Ricardo, que chegava do trabalho. Eduardo saiu furioso, prometendo vingança. Quando soube, Helena decidiu lutar. Vou processar ele por assédio, difamação e vou lutar pela herança inteira, por princípio. A batalha legal começou, mas a tentativa de Eduardo de sujar o nome de Helena na imprensa saiu pela culatra. Um jornal local contou a história verdadeira, a da cirurgiã de sucesso que superou um passado difícil e ajudava uma mãe solo e seu filho brilhante. O apoio do público foi imenso. Gabriel ganhou uma bolsa de estudos integral para a faculdade. Eduardo, por outro lado, foi exposto como ganancioso e começou a perder tudo, mas a vingança dele não tinha acabado. Numa noite, enquanto Márcia e Gabriel estavam sozinhos, ela ouviu um barulho. Alguém tentava arrombar a porta. Ela sussurrou para o filho ficar quieto e ligou para a polícia. A porta se abriu com um estrondo e Eduardo entrou, bêbado e furioso. Isso tudo é culpa sua. Ele gritou para Márcia. Se não fosse por você, Helena teria aceitado meu acordo. E naquele momento, o destino de todos eles estava prestes a mudar para sempre. O que será que vai acontecer? Continue acompanhando para descobrir. Saia daqui agora, Márcia disse, a voz firme, apesar do medo. A polícia já está vindo. Eduardo riu, um som amargo. Polícia, eu sou advogado. Conheço todos os juízes desta cidade. Mãe, Gabriel gritou do quarto. Gabriel, tranca a porta agora, Márcia ordenou, sem tirar os olhos de Eduardo, que deu um passo cambaleante em sua direção. Você destruiu minha vida. Aquela matéria no jornal. Tudo por sua causa. A culpa não é minha, Márcia retrucou, segurando uma vassoura. Você fez tudo isso sozinho. Ganância. Eduardo cuspiu. Aquele dinheiro é meu por direito. Eu cuidei da minha mãe. Helena apareceu do nada para roubar o que é meu. Helena foi abandonada por essa mulher quando era um bebê. Márcia gritou. Ela sofreu coisas que você nem imagina. E foi você quem começou essa briga. Eduardo avançou. Márcia não recuou. Pensou em Gabriel, dependendo dela. Pensou em tudo que Helena havia feito por eles. Você vai sair agora, ela disse, a voz baixa e perigosa. Ou eu juro que vou fazer você sair. Talvez tenha sido o tom, a determinação em seus olhos, mas algo em Eduardo vacilou. Nesse momento, sirenes soaram ao longe. Ele empalideceu. Isso não acabou, ele murmurou, recuando. Você vai pagar por isso. E saiu correndo. Minutos depois, a polícia chegou. Helena e Ricardo chegaram logo em seguida, avisados pela polícia. Helena correu para abraçar Márcia. Você está bem? E o Gabriel?
Estamos bem, não deixei ele se aproximar. Ricardo explicou toda a situação para os policiais. Vamos emitir um mandado de prisão, disse um deles. Com esse histórico, ele pega prisão preventiva fácil. Naquela noite, Márcia e Gabriel dormiram na casa de Helena. Mãe, Gabriel perguntou na cama, por que aquele homem é tão mau? Márcia pensou, às vezes, filho, quando as pessoas têm tudo muito fácil, não aprendem valores importantes. E quando sentem que podem perder algo, reagem com raiva. Tia Helena não é assim, disse o menino, porque a tia Helena passou por dificuldades. Isso a tornou uma pessoa melhor. Gabriel ficou em silêncio. Eu nunca vou ser como aquele homem. Vou ser como a tia Helena. Márcia beijou a testa do filho, com um coração cheio de orgulho. Eduardo foi preso 2 dias depois. Tentou de tudo, mas as evidências eram claras demais. Invasão de domicílio, ameaças, extorsão. O julgamento da herança também começou. Helena propôs dividir o dinheiro com a outra irmã, mas Eduardo não receberia nada até cumprir sua pena e buscar ajuda. A história viralizou. Médica milionária exclui irmão agressor de herança, diziam as manchetes. E então, algo inesperado aconteceu. A história de Márcia e Gabriel tocou muitas pessoas, incluindo Fernando Carvalho, um empresário bilionário do setor de tecnologia. Ele apareceu na casa de Helena numa tarde de sábado, sem avisar. Um homem simples, de jeans e camisa polo. Desculpe aparecer assim, ele disse, mas li sobre vocês e precisava conhecê-los pessoalmente. Helena o convidou para entrar. Márcia e Gabriel também estavam lá. Meu nome é Fernando Carvalho. Ele se apresentou. Márcia reconheceu o nome da Tecnova, uma das maiores empresas do Brasil. Ele olhou para Gabriel. Você deve ser o Gabriel. Li que faz curso de robótica. Tá gostando? Os olhos de Gabriel brilharam. Muito. É incrível. Semana que vem, vamos começar a trabalhar com Arduino. Fernando sorriu. Arduino é ótimo. Minha empresa desenvolve robôs, drones. É fascinante. Ele então se virou para Márcia. E você deve ser a mãe. Sua história é inspiradora. Fernando se sentou. Vou ser direto. Vocês 3 tocaram meu coração. Eu cresci pobre, muito pobre. Estudei a vida inteira em escola pública. Consegui uma bolsa para engenharia e construí minha empresa do zero. Quando li a matéria, vi minha própria história. Vi uma mãe fazendo tudo pelo filho, como a minha fez por mim. Lágrimas se formaram nos olhos de Márcia e vi um garoto brilhante. Fernando continuou, olhando para Gabriel, com um potencial imenso, que só precisa de oportunidades, como eu precisei. Fernando, Helena começou. Deixa eu terminar. Ele pediu. Minha empresa tem um programa de educação para jovens talentos. Gostaria de convidar o Gabriel para fazer parte. Ele teria acesso aos melhores professores, equipamentos e uma bolsa integral em qualquer universidade que escolher. O silêncio na sala era total. Além disso, Fernando continuou, olhando para Márcia. Nossa empresa está expandindo. Precisamos de pessoas honestas e trabalhadoras na nossa equipe administrativa. O salário é de 4.000 por mês, com todos os benefícios e plano de saúde completo para você e para o Gabriel. Márcia ficou sem palavras. Aquele homem, um estranho, estava oferecendo a eles não apenas uma saída, mas um futuro. Um futuro que, até aquele momento, parecia impossível. Era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade ainda podia encontrar um caminho. Márcia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. 4.000 reais de salário, plano de saúde e oportunidades incríveis para seu filho Gabriel, que ela jamais conseguiria pagar. Tudo isso oferecido por um completo estranho, um empresário que se identificou com a história deles.
Com a voz embargada, ela gaguejou que não sabia o que dizer. Fernando, o empresário, sorriu e disse para ela simplesmente aceitar, ou pelo menos pensar, a respeito. Curiosa, Márcia perguntou por que ele estava fazendo tudo aquilo por eles. Fernando então contou sua própria história. Quando tinha a idade de Gabriel, ele visitou a fábrica de um empresário rico da sua cidade. O dono da fábrica, um tal de seu Carlos, viu o interesse genuíno do menino por máquinas e o contratou como ajudante. Mas não foi só um emprego. Seu Carlos deu livros a Fernando, o levou para feiras de tecnologia e o apresentou a engenheiros. Ele o tratou como alguém com potencial. Antes de falecer, já com Fernando na faculdade, seu Carlos o chamou no hospital e fez um pedido. Eu vi algo especial em você. Agora você precisa fazer o mesmo por outra pessoa. Helena, a médica que acolheu Márcia e Gabriel, estava com os olhos marejados. Fernando confessou que já havia ajudado muitos jovens, mas quando viu a matéria sobre Gabriel e seu amor por robótica, foi como se olhasse no espelho 40 anos atrás. Ele olhou diretamente para o menino e disse: Gabriel, você tem um dom. E seria um crime deixar esse dom ser desperdiçado por falta de oportunidades. Gabriel olhou para a mãe com um olhar suplicante. Vendo a esperança no rosto do filho, Márcia não pôde recusar. Com a voz firme, apesar das lágrimas, ela aceitou. O sorriso de Fernando foi genuíno. Ele marcou o início para a segunda-feira seguinte, com Gabriel indo conhecer o laboratório e Márcia começando no novo emprego. Antes de sair, ele ainda ofereceu um apartamento funcional da empresa, caso eles precisassem de independência. Mas Márcia, olhando para Helena, garantiu que estavam muito bem onde estavam. Naquela noite, Gabriel não conseguia dormir de tanta excitação. Ele perguntou à mãe se era inteligente o suficiente. Márcia o tranquilizou, dizendo que ele era brilhante e que agora teria a chance de mostrar isso ao mundo. O que mais deixou o menino feliz foi o plano de saúde da mãe. Ele, com apenas 7 anos, se preocupava com contas médicas. Márcia prometeu que aquelas preocupações tinham acabado. Ricardo, o marido de Helena, comentou que Fernando era o tipo de milionário que o mundo precisava, ao contrário do ex-marido de Helena, Eduardo. Helena refletiu que o dinheiro não muda as pessoas, apenas amplifica quem elas já são. A segunda-feira chegou e a vida deles mudou completamente. Márcia começou seu novo trabalho na Tecnova, uma empresa moderna onde era tratada com respeito. Ela foi promovida a supervisora, responsável por 30 pessoas. Embora nervosa por nunca ter gerenciado ninguém, seu chefe a tranquilizou, dizendo que Fernando contratava por caráter, não por experiência. Enquanto isso, Gabriel tinha seu próprio dia mágico. Helena o levou ao laboratório de robótica da empresa, um lugar que parecia um sonho, cheio de computadores, impressoras 3D e braços robóticos. Um jovem engenheiro chamado Lucas se apresentou como seu mentor. Gabriel estava tão emocionado que mal conseguia falar. Nas semanas seguintes, Gabriel floresceu. Todo dia chegava em casa contando animadamente sobre ter programado um robô para seguir uma linha ou sobre como funcionavam os servomotores. Ele até começou a aprender sobre inteligência artificial e machine learning. Márcia ouvia tudo com um orgulho imenso, mesmo sem entender metade das palavras. Vê-lo tão feliz fazia toda a luta ter valido a pena. Helena também encontrou um novo propósito. Ela confessou a Márcia que cuidar deles e ver Gabriel crescer lhe dava uma satisfação diferente, mais pessoal, como se estivesse continuando o legado da mulher que a acolheu no passado. 3 meses se passaram. Gabriel não era apenas mais um no programa de talentos da Tecnova. Ele era um líder, mesmo com 7 anos. Resolvia problemas que desafiavam estudantes mais velhos. Lucas, seu mentor, estava impressionado. Ele disse a Márcia
que seu filho era excepcional, com uma intuição para engenharia que era rara até em adultos. E por causa disso, Fernando queria conversar com eles sobre o futuro do menino. A reunião aconteceu na semana seguinte. Na sala de conferências da Tecnova, Fernando explicou que Gabriel era um caso especial. Ele estava indo tão bem que o caminho tradicional, escola e depois universidade, talvez não fosse o único para ele. Abriam-se novas e extraordinárias possibilidades para o futuro do pequeno gênio. O que será que o futuro reserva para Gabriel? Com um talento tão grande e o apoio de pessoas tão generosas, parece que o céu é o limite. Continue acompanhando essa história emocionante para descobrir os próximos passos desse menino brilhante. O que você quer dizer com um caso especial? Márcia perguntou, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Fernando se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Gabriel tem o que chamamos de mente engenheira. Ele não apenas aprende conceitos, ele os entende profundamente e consegue aplicá-los de formas criativas. Aos 7 anos, ele está fazendo coisas que meus estagiários universitários levam meses para dominar. Lucas, que estava na reunião, acenou em concordância. Semana passada, ele resolveu um problema de calibração em um dos nossos protótipos, que a equipe estava travada há dias. E a solução dele era tão simples e elegante que ficamos envergonhados de não ter pensado naquilo. Gabriel ficou vermelho com o elogio, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos. Então aqui está minha proposta. Fernando continuou. Quero criar um programa educacional personalizado para Gabriel. Ele continuaria frequentando a escola regular para socialização, mas teria um currículo paralelo em ciências e engenharia muito mais avançado. Como assim? Ricardo perguntou. Professores particulares especializados, acesso ilimitado aos nossos laboratórios, participação em projetos reais da empresa, obviamente supervisionado e apropriado para a idade dele. E quando chegar o momento certo, talvez com 14 ou 15 anos, ele poderia começar a fazer cursos universitários. Márcia sentiu o coração acelerar. Isso não seria pressão demais para uma criança? Seria se não fosse isso que ele quer. Fernando olhou diretamente para Gabriel. Por isso, estou perguntando para ele primeiro. Gabriel, o que você acha? Quer continuar aprendendo no seu ritmo, que é mais rápido que o normal? Ou prefere seguir o caminho tradicional? Gabriel olhou para a mãe, depois para Fernando. Eu posso ainda brincar? Ainda ser criança? Fernando sorriu. Claro que sim. Isso não é sobre transformá-lo em um adulto precoce. É sobre alimentar sua curiosidade natural do jeito certo. Você ainda teria tempo livre, férias, diversão, mas quando estiver aprendendo, estaria aprendendo coisas que realmente te empolgam. Então eu quero, Gabriel disse com convicção, eu quero aprender tudo o que eu puder. Márcia sentiu lágrimas nos olhos. Seu filho, que nasceu em um abrigo para mães solteiras, que cresceu em um apartamento minúsculo com infiltrações, agora estava sendo oferecido oportunidades que ela nem sabia que existiam. Tem certeza, meu amor? Ela perguntou suavemente. Tenho, mãe. Eu amo aprender essas coisas. Não parece trabalho, parece diversão. Então, tá decidido. Fernando bateu palmas uma vez. Vamos começar devagar, ver como ele se adapta e ajustar conforme necessário. A felicidade dele é mais importante que qualquer currículo. Nos meses seguintes, a vida de Gabriel se transformou ainda mais. Ele tinha aulas particulares de física avançada com um professor aposentado do ITA e estudava matemática com uma doutora da USP. Passava tardes inteiras no laboratório, mas Fernando manteve sua palavra. Gabriel ainda tinha tempo de ser criança. Márcia, por sua vez,
estava prosperando no trabalho. Descobriu que tinha um talento natural para a gestão e, em 6 meses, foi promovida. Você é a melhor supervisora que já tivemos, seu chefe disse. Eu só trato as pessoas como gostaria de ser tratada. Márcia respondeu. Simplesmente, a vida estava boa, melhor do que ela jamais sonhou. Mas ela sabia que a vida sempre encontra um jeito de nos testar. E o teste veio em uma quinta-feira chuvosa. Márcia estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, Márcia? A voz do outro lado era feminina, hesitante, vagamente familiar. Sim, quem fala? É a sua mãe. Márcia sentiu como se o chão tivesse desaparecido. 8 anos. 8 anos desde que sua família a expulsou de casa, grávida e assustada. Como você conseguiu meu número? Márcia perguntou. A voz fria. Nós vimos a matéria no jornal sobre você e o Gabriel. E eu precisava ligar. Precisava. Agora, você precisa? 8 anos depois, sua mãe soluçou do outro lado da linha. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas Márcia, eu preciso ver você, ver meu neto. Seu neto. Márcia quase gritou. Você expulsou uma menina de 14 anos, grávida, da sua casa. Você me chamou de vergonha. E agora, porque viu que minha vida melhorou, você quer conhecer seu neto? Não é por isso. Então é por quê? Porque depois de 8 anos de silêncio, você está ligando agora. Houve uma longa pausa, porque seu pai está morrendo. Márcia sentiu como se tivesse levado um soco. Câncer avançado. Os médicos dão alguns meses para ele. E antes de morrer, ele quer fazer as pazes. Quer conhecer o Gabriel, quer pedir perdão. Márcia encostou na parede, as pernas fracas. Seu pai, o homem que a criou e a amou, mas que depois a rejeitou completamente. Eu não sei se consigo perdoar, Márcia disse, as lágrimas começando a cair. Eu entendo, mas pelo menos pense, por favor. Deixe ele ver o neto uma vez antes de... Eu vou pensar, Márcia interrompeu, mas não prometo nada. E se eu decidir ir, será nos meus termos. Naquela noite, ela contou tudo para Helena e Ricardo. O que você quer fazer? Helena perguntou. Não sei. Parte de mim quer mandar eles para o inferno, mas outra parte ainda lembra do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. E Gabriel? Márcia perguntou. Ele merece conhecer avós que o rejeitaram antes de nascer. Helena pensou. Acho que Gabriel merece a verdade. Merece saber que tem avós, que eles erraram, mas que agora querem se redimir. E então ele pode decidir. Ele tem 7 anos, Márcia protestou. Ele é excepcional, Márcia, e isso afeta ele tanto quanto afeta você. Márcia sabia que Helena estava certa. No dia seguinte, ela sentou com Gabriel e contou tudo sobre como foi expulsa de casa grávida. Então eu tenho avós? Gabriel perguntou. Tecnicamente sim, mas eles nunca se importaram com você. Mas agora eles querem se importar? Seu avô está muito doente, está morrendo, e ele quer nos conhecer antes disso. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Tia Helena me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. Ele finalmente disse que as pessoas podem mudar. Será que o vovô mudou? Eu não sei, meu amor. Então acho que devemos descobrir pelo menos uma vez. E se ele realmente mudou e a gente não for, vai ficar arrependido depois que ele morrer. Uma semana depois, Márcia e Gabriel chegaram a uma casa simples na zona leste de São Paulo. Era o lugar onde Márcia cresceu, mas parecia menor e mais desgastado do que ela lembrava. A tinta descascava, o portão estava enferrujado, e o jardim, antes tão cuidado pela mãe, agora estava abandonado. Helena e Ricardo insistiram em acompanhá-los. Vocês não vão passar por isso sozinhos.
Helena tinha dito. Márcia apertou a mão de Gabriel. Vamos lá. A porta se abriu antes mesmo que eles tocassem a campainha. Sua mãe, visivelmente envelhecida em 8 anos, com os cabelos brancos e o rosto marcado por rugas, sussurrou o nome de Márcia, com as mãos trêmulas. Ela olhou para Gabriel e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele é igual a você quando era pequena, os mesmos olhos. Gabriel se escondeu atrás da mãe, intimidado. Onde está ele? Márcia perguntou, referindo-se ao pai no quarto. Ele está muito fraco, mas estava esperando vocês. A mãe hesitou. Márcia, antes de entrar, preciso te pedir perdão. Eu falhei. Como mãe, eu deveria ter te protegido, mas escolhi meu marido e minha religião. E isso é imperdoável. Você está certa. É imperdoável, respondeu Márcia, com a voz dura. Mas, ao ver o arrependimento genuíno no rosto da mãe, acrescentou. Mas estou aqui, não estou? Isso significa alguma coisa. Elas entraram, Helena e Ricardo ficaram na sala, enquanto Márcia e Gabriel foram até o quarto. O homem na cama era uma sombra do pai que ela lembrava. Magro, pálido, conectado a aparelhos. Mas seus olhos castanhos ainda tinham vida. Márcia, ele disse, com a voz fraca. Minha menina, não sou sua menina há 8 anos. Ela respondeu, a voz vacilando. Eu sei, e você tem todo o direito de me odiar. Ele olhou para Gabriel. Esse é meu neto? Gabriel acenou. Tímido! Vem aqui, menino, deixa eu te ver de perto. Gabriel se aproximou da cama. Você é bonito e inteligente, pelo que li no jornal. Um gênio, dizem. Eu gosto de robótica, disse Gabriel, com a voz baixa. Robótica? Imagine só. O avô sorriu. Quando sua mãe tinha sua idade, ela gostava de matemática. Sempre a melhor da turma. Eu também gosto de matemática. Gabriel se animou. Claro que gosta. É, do sangue. O homem tossiu, uma tosse profunda e dolorosa. Eu estraguei tudo, ele disse, olhando para Márcia. Quando você me disse que estava grávida, eu fiquei com raiva da situação, da nossa reputação na igreja. Você me expulsou, Márcia disse, as lágrimas finalmente caindo. Eu tinha 14 anos. Eu sei, e isso me assombrou todos os dias. Mas meu orgulho idiota e minha religião distorcida não me deixaram admitir que estava errado. Então por que agora? Só porque está morrendo? Porque a morte mostra o que realmente importa. E o que importa é família, é amor. E eu joguei isso fora. Gabriel interrompeu o silêncio. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Ela trabalhou muito duro para cuidar de mim. Ela nunca desistiu. Eu sei, garoto, disse o avô, olhando para Márcia com orgulho. Você fez um trabalho melhor sozinha do que eu jamais fiz. Márcia sentou-se e segurou a mão frágil do pai. Eu queria tanto que você estivesse lá, quando ele nasceu, nos primeiros passos. Eu roubei isso de você. De todos nós. Ele sussurrou, não espero perdão. Só queria que soubesse que eu estava errado e sinto muito. Gabriel subiu na cama com cuidado. Vovô, você quer ver fotos dos meus robôs? O rosto do velho homem se iluminou. Quero muito. E assim, Gabriel mostrou seus projetos. E o avô assistia fascinado. 8 anos perdidos, mas talvez, nos dias que restavam, eles pudessem criar algumas boas memórias. Eles passaram a tarde ali. A mãe de Márcia fez o almoço com os pratos da infância dela. Nos dias seguintes, as visitas se tornaram rotina. O avô contava histórias, ensinava xadrez e ouvia sobre robótica. 2 semanas depois, Márcia recebeu a ligação. Seu pai havia entrado em coma. No hospital, sua mãe disse: ele estava esperando vocês. Márcia se aproximou. Pai, estamos aqui. Ele abriu os olhos ligeiramente.
sorriu e, com grande esforço, sussurrou: perdão, amor, família. E então ele se foi, em paz, com a família reunida. No funeral, Márcia chorou pelo tempo perdido, mas também sentiu paz. Ele pediu perdão. Ela concedeu. E Gabriel conheceu seu avô. Depois, sua mãe abraçou. Posso fazer parte da vida de vocês? Tentar ser a avó que eu deveria ter sido? Márcia olhou para Gabriel, que acenou. Pode, ela disse, mas vai levar tempo. Eu tenho o resto da minha vida para reconstruir. Sua mãe respondeu, e vou usar cada dia para compensar os anos perdidos. 5 anos se passaram. Gabriel, agora com 12, está em um palco enorme na Universidade de São Paulo. A plateia está lotada para a apresentação anual de jovens cientistas, e ele é o mais novo da história do evento. Apontando para gráficos complexos, ele explica, com confiança, como conseguiu reduzir o consumo de energia de um protótipo em 40%, um avanço que pode revolucionar a vida de pessoas com mobilidade reduzida. Na plateia, Márcia, sua mãe, chora de orgulho. Ao seu lado, Helena, a médica que mudou suas vidas, aperta sua mão. Você criou um ser humano incrível, sussurra Helena. Nós criamos, corrige Márcia. Quando Gabriel termina, o auditório explode em aplausos. Professores se levantam, inclusive um do MT, que o convida para publicar sua pesquisa e futuramente estudar lá. Gabriel, com um sorriso tranquilo, responde que o MT já está nos seus planos. Na recepção, Fernando, o CEO da Tecnova, se aproxima de Márcia. Ele não só admira o gênio de Gabriel, mas também o caráter do menino. E então ele faz uma proposta que a deixa sem palavras dirigir um novo departamento de responsabilidade social na empresa, com um salário generoso e um orçamento milionário para ajudar jovens como Gabriel. Márcia hesita, lembrando que nem terminou o ensino médio. Mas Fernando insiste. Você pegou sua vida destruída e construiu algo lindo. Se isso não é qualificação, eu não sei o que é. Márcia aceita, com a condição de que Helena também participe. 2 anos depois, a vida de todos está transformada. O departamento de Márcia já ajuda mais de 500 jovens. Ela própria está cursando pedagogia na USP. Gabriel, com 14 anos, já publica artigos científicos e cursa disciplinas na faculdade, mas sem deixar de ser um adolescente feliz. Helena usou sua parte da herança para criar um fundo educacional e até mesmo vó Teresa, a avó de Gabriel, se redimiu e se tornou uma presença amorosa na família. Um dia, uma carta chega. Gabriel foi aceito em um programa de verão no MT. A celebração é imensa. Uma festa para a família que eles construíram não por sangue, mas por escolha. Durante um brinde, Gabriel, com a voz embargada, agradece a cada um. Eu não sou especial, ele diz. Foi porque vocês me deram a chance de ser especial. Anos mais tarde, já formado com honras no MIT e fundador de uma empresa de sucesso, Gabriel sempre repetia em entrevistas: minha história começou quando minha mãe se recusou a desistir de mim e floresceu quando um empresário viu potencial onde outros só viam pobreza. Eu sou o resultado de uma comunidade que acreditou que todo mundo merece uma chance. Márcia, assistindo a entrevista ao lado de Helena, sorri. Todo o julgamento, toda a dor valeram a pena. Tudo começou naquele corredor de hospital, quando 2 mulheres, uma que tinha tudo e outra que não tinha nada, escolheram ver a humanidade uma na outra. Às vezes, tudo o que você precisa é que uma pessoa acredite em você. E às vezes, você pode ser essa pessoa para alguém. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal
para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!